Fala aí, pessoal! Está começando mais uma cobertura do evento anual da Berkshire para os seus acionistas. A gente fez pela primeira vez a cobertura aqui no Stock Pickers no ano passado e esse ano a gente volta com a cobertura e em grande estilo, né? Com estúdio, com fundinho temático, com papelzinho aqui na frente bonitinho, né? Até a Coca-Cola aqui em homenagem ao bom velhinho de Omaha tá rolando. Mas para explicar para vocês rapidamente o que é esse evento, né, e aí a gente começar aqui a nossa cobertura, explicar como que a gente vai fazer esse conteúdo para vocês. É um evento anual que a Berkshire desenvolve para fazer um encontro entre os acionistas, o board executivo da companhia, que é responsável pelos investimentos da holding, né, e também a galera chama lá de Woodstock do capitalismo, né, porque além de grandes nomes do mercado aparecerem por lá, as empresas que a Berkshire investe tem stand, é uma feira bem interativa, interessante, grandes nomes da indústria, CEOs de grandes empresas, como Tim Cook da Apple, etc., estão lá, né, presentes diretamente do evento, fazem participação nos quadros em paralelo e, obviamente, a cereja do bolo, né, 2 sessões de Q&A com ninguém menos, ninguém mais do que Warren Buffett e Charlie Munger, né, fora as outras presenças do board executivo da Berkshire, sendo uma delas, até ganhando mais relevância agora, né, que é o tal do Greg, né, o Greg Abel, que é o vice-presidente atual da Berkshire e é o sucessor também do Buffett, dito pelo próprio Buffett, sem segundos planos. E bom, hoje nós vamos separar a nossa conversa aqui nos principais tópicos que eu e o Stetter acompanhamos do evento ao longo da nossa cobertura. A gente separou 8 principais tópicos que a gente vai falar para vocês. Fiquem até o final porque o 8º é muito bom também, tá? Então a gente, obviamente, deixa coisa boa para o final para você ficar aqui com a gente. E a gente vai fazer não só um resumo, mas também um resumo analítico, né? Então vai ter os nossos comentários, vai ter toda a nossa parte editorial também, dando os nossos pitacos. Para começar, Gá, você já falar com a galera aí também, né? Tava zoadinho, melhorou, tá aqui de volta. Tô. Trabalhando de sábado de cara. Gostoso. Tá voltado daquele jeito, tô empolgado demais. A gente perdeu o sábado pra galera ter o sábado dela, né? Poder dar o seu sim. rolê. A gente ficou em casa acompanhando o evento. Não, super legal. Baita programa, né? Baita programa de sábado. É muito bom. Eu gostei que você já falou inglês, né? Ficou o quê? Umas 10 horas ouvindo os velhinhos falando. Nossa senhora, cara. Sem parar. Treinei hoje, eu gastei. Minha cota de inglês do ano foi toda hoje. Eu sei. Que não é aquele inglês também mais palatável também, né? Não. Não é, então é difícil, tem que ir prestar atenção. E um ponto só que você não citou que eu acho que vale ressaltar, Claro. E todo ano todo mundo ressalta, é a idade dos dois, né? Porque muito bom. pode ser, não que a gente queira, óbvio que não, pode Sim. ser que seja a última conferência. Sempre pode ser a última há um tempo já. Para qualquer pessoa. Exato. Mas no caso em questão é ainda mais latente, né? Perfeito. O Charles bateu ali Charlie, né? Hoje Charlie. também foi a coroação do rei Charles, ficou na minha cabeça. O Charlie bateu 99 anos e o Buffett está com 92. Então a gente precisa aproveitar ao máximo cada oportunidade que a gente tem para escutar, né, essas visões que eles possuem a respeito do mercado. E foi um dia repleto de informações, né? Falaram sobre tudo. Gostaria de começar falando sobre o próprio resultado da Berkshire, que são os números, de fato, né, do primeiro TRI. Foi um resultado visto com bons olhos pelos investidores, de maneira geral. E claro que eu vou ter que colar bastante para falar sobre isso, porque, enfim... Você não é um meta-humano, né? Eu não sou e também não é a minha empresa. Se fosse a minha empresa, eu teria decorado, né? Mas, enfim... Tivemos um dia agitado com muitas informações, dentre elas os números da Berkshire. E, senhoras e senhores, acho que vale a pena ressaltar aqui que foi um resultado bem interessante, tá? Primeiro, assim, o Buffett atribuiu o lucro que eu já passo para vocês a alguns fatores específicos. Dentre eles, o maior retorno da própria carteira de ações nesse primeiro TRI, receita com juros, né? Lembrando que eles têm ali um business de seguros que é relevante para a empresa, e o maior lucro na subscrição dos próprios seguros. Daqui a pouco eu divido um pouco esse bloco para vocês entenderem exatamente o que significa cada uma dessas partes, tá? Mas basicamente, então, foi um resultado interessante nesse ponto de vista, apesar do Buffett ter reforçado que 2023 provavelmente será um ano em que as empresas que eles investem terão um lucro um pouco mais reduzido em relação a 2022, porque a bonança de liquidez diminuiu, né? Então, é claro que o impulso dos gastos dos consumidores visto nos últimos anos deve diminuir um pouquinho em 2023, sem falar naquela dúvida em relação à condição macroeconômica dos Estados Unidos.
Então, vamos aos números. Lucros operacionais, né, que o Buffett fala que de fato é para cá que tem que olhar, não para aquele lucro líquido que é o que aparece, porque ali tem ganho de valorização das ações, que podem variar a cada trimestre. Então ele fala, olhem para o lucro operacional para ver a evolução trimestral, né, do que a Berkshire está entregando. O número ficou em 8 bilhões, 65 milhões de dólares, cresceu ali 12,6% em relação aos 7 bilhões, 160 milhões do ano passado, nesse primeiro trimestre, né? E quando a gente quebra para ver de onde veio, né, esse resultado, principalmente o enfoque foi dado ali nas descrições na subscrição de seguros com 911 milhões de dólares, porque teve um aumento bem expressivo em relação ao ano passado, que tinha sido de apenas 167 milhões de dólares, né? Então o que explica esse movimento? O lucro de subscrição, para quem não sabe, basicamente é o lucro líquido que uma seguradora obtém ao fornecer cobertura de seguro ou resseguro. Então você exclui a receita que obtém através de investimentos, né, da seguradora. Aí se você olhar para a receita de investimento ali dentro, que também pode ser um fator importante para a gente observar, esse crescimento foi super expressivo, bateu ali quase 70%, representando 1 bilhão 170 milhões de dólares, tá? Então, não, na verdade 1 bi 969, esse valor que eu tinha citado foi um ano atrás, então a gente conseguiu observar um crescimento ali de praticamente 800 milhões de dólares nessa comparação anual. Aí, cola até para a gente olhar um pouco para algumas empresas, né, que tem de fato controle, a Geico, que a gente estava brigando da propaganda. Foi muito citado, né? Foi muito citado, eles falaram bastante. Basicamente, para quem não sabe, é uma seguradora de automóveis que a Berkshire tem, né? Possuiria uma participação bem representativa. Sim. E foi um dos highlights do resultado pela recuperação que teve, né? Alcançou ali um lucro de subscrição de 703 milhões de reais, sendo que no ano passado tinha tido um prejuízo de 1,9 bi. E aí tem uma explicação, né? A Ajit Jain, que é a vice-presidente de operações de seguros lá da Berkshire, disse que um negócio chamado telemática, eu já explico mais ou menos, telematic em inglês, né? Eu explico mais ou menos o que é daqui a pouquinho, foi o principal fator para esse desempenho diferente. E o que seria, né, essa telemática? Basicamente, o uso desse produto em específico ajuda as seguradoras a estimar com mais precisão danos causados por acidentes, né? Ajuda a reduzir fraude, coisa do tipo. Então isso permite que haja uma análise de dados, né, de direção, como frenagem brusca, velocidade, você consegue entender direitinho o que aconteceu ali para, né, ter de fato a percepção exata do problema em questão. Então essa resolução fez uma diferença muito grande no resultado. Os negócios de ferrovias e de energia apresentaram quedas no lucros, mas foram mais do que compensadas por outros negócios, né, que são basicamente aquelas linhas de negócios que a Berkshire não controla de fato, então tem uma participação e esses negócios tiveram uma boa performance nesse primeiro trimestre. E aí a gente consegue quebrar esse tópico em relação aos números do primeiro tri do ponto de vista de ações também que a empresa tem feito, né? Como, por exemplo, um tipo de ação que todo mundo sempre presta atenção, que é a recompra de ações, né? Então, nesse sentido, a gente viu a Berkshire recomprando 4,4 bilhões de dólares e foi o maior valor desde o primeiro trimestre de 2021, né? Cada vez mais, então, colocando para dentro ações da própria companhia, que é um indicativo de que a própria empresa entende que investir no seu negócio pode render mais frutos do que investir em outros business, né? Então é uma visão interessante que o Buffett tem a respeito da própria Berkshire num movimento como esse. Apesar de todos esses fatores, a Berkshire foi uma empresa que nesse primeiro tri operou de um ponto de vista vendedor. O que isso significa, né? Foi vendedor líquido de ações nesse primeiro trimestre. Berkshire vendeu 13,2 bilhões de dólares, comprando apenas 2,8, de acordo com o documento divulgado ali pela companhia. Então, em linhas gerais, isso não parece ser um movimento de quem está com uma percepção muito favorável para a economia norte-americana no curto prazo, né? Que tem muito a ver com aquele debate que você teve com o Arthur Whitman na quinta-feira, no último programa do Stock Picker. Se você quiser até explicar para o pessoal a respeito disso, acho que seria interessante. O mercado está discutindo muito a questão do S&P, né? Porque o S&P aparentemente está caro, mas ele não cede de maneira nenhuma, mostrando, né, a resiliência não só da economia americana, porque isso dá para ver pelos dados econômicos, não precisaria da bolsa necessariamente para provar isso, né? Mas se você olha os resultados das companhias, né, que a gente viu aí na última temporada, né, principalmente um destaque ali relevante para as empresas de tecnologia, né, que a gente pode discutir o que é e o que não é tecnologia, inclusive foi uma discussão hoje lá, né, do evento.
mas empresas de tecnologia como destaque e são relevantes, né, em peso no índice. E algumas empresas financeiras, os grandes bancos ali apresentaram bons resultados, acabaram mantendo o índice forte. E aí a discussão com o Wickman foi justamente essa, né? Pô, o S&P é um bom investimento, não é como é que estava a visão, né? Óbvio que a gente passou um panorama de cenário como um todo antes, mas ele falou para mim, né, que depende do horizonte de tempo que você está olhando, né? Se você estiver olhando no curto prazo, sou pessimista, e acho que aqui o Buffett talvez esteja mais ou menos nessa linha, né? Mas para longo prazo, continuo achando que é um dos melhores. Exatamente, que no final do dia é isso, né? O Buffett não deixou de estar comprado aqui, né? Não. Só fez uma redução das suas posições. É isso, é isso. E só mais 2 dados interessantes antes da gente mudar de assunto. E aí sim, começando a entrar, eu acho importante, né? Você que tá assistindo esse vídeo e tá achando que a gente vai falar só aqui de número. Ouvindo, porque tem um podcast também. Exatamente. Se você estiver ouvindo, não. É só esse primeiro ponto, né? Esse primeiro bloco que a gente está trazendo esses números. Depois a gente vai passar a percepção e a visão do Buffett, que é o que todo mundo de fato quer saber. Bom, só para a gente complementar pontos interessantes a respeito desses números. A Berkshire agora possui o maior patrimônio líquido do que qualquer outra empresa dos Estados Unidos, com 505 bilhões de dólares. E, por fim, a empresa tem uma posição de caixa bem relevante, meu querido Lucas Collazo. Bateu agora 130 bilhões 616 milhões de dólares, né? Cresceu ali no último TRI de 2022 por volta de 2 bilhões de dólares. Então eles têm muita bala na agulha para, se precisar ajudar os bancos novamente, assim conseguir fazer. Ou seja, dos 505, 130 é caixa. É caixa. Tá lá, comprando umas T-bills. Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Vamos falar sobre as T-bills, e aí trazendo aqui, né, pra galera, só explicando o que são as T-bills, né? São os títulos do Tesouro americano, né, as Treasuries, né, e esse apelidinho aqui carinhoso colocado porque o que a gente viu, na verdade, é que o Buffett está raspando, né, as T-bills. Está raspando T-bills. Gosta de T-bills, está comprando lote de T-bills. Lote. Basicamente é uma renda fixa de curto prazo. É isso, uma renda fixa de curto prazo. Com remuneração prefixada aqui, né, ele comprando a taxa de 5,9%, né? Boa parte dos títulos de renda fixa negociados no exterior são prefixados, né? Os outros mercados são pouco relevantes ou pouco líquidos, né? E ele está aqui comprando um caminhão desses títulos, né? E aí a gente pode ter algumas interpretações desse movimento, né? Dentre elas, né? Que o Buffett não está tão preocupado assim com o teto da dívida, né? Que é uma das grandes discussões atualmente nos Estados Unidos. Condução fiscal, né? O teto da dívida não é uma... preocupação de um possível default do governo dos Estados Unidos. Exato. Então ele coloca ali, né, por meio desse movimento estratégico da Berkshire, né? Eu acho que expressa um pouco da confiança que ele tem em relação... Que não é novidade, né? Já vimos aí o Never Bet Against America, né? Ele também, acho que é um assunto que a gente vai discutir aqui bastante hoje, mas ele é algo que me chama bastante atenção. Ele é muito enfático em elogiar o Fed, né? O Banco Central Americano. Sim. Sempre elogiando o Jerome Powell também, né? Dizendo que ele é a pessoa mais preparada para conduzir essa situação. E chama mais atenção ainda porque não é o que a gente costuma ouvir e ver, né, do resto dos gestores. Principalmente os brasileiros. Principalmente os brasileiros, que são um pouco mais ácidos nos comentários, né? Até porque eles sabem que no final do dia o Jerome Powell provavelmente não vai ver ou ler. Ele não vai ver ou ler, então eu posso caprichar um pouco mais. Mas a galera no FinTwitch, a gente acompanha a galera lá de fora, né? Também com comentários lá alfinetando a condução do Banco Central, né? A galera falando que o Banco Central americano é meio mão de alface, né? Demorou para subir juros e tudo mais. Mas aqui me mostra, né, um pouco de senso de segurança em relação à garantia que vai receber esse pagamento de dívida de curto prazo. Provavelmente o Buffett não estaria fazendo essa alocação se ele achasse que teria algum problema de solvência desses títulos e ele aqui aumentando as suas posições, né? Curioso. Agora, na sequência também, Henrique, teve um momento ali que chamou bastante a minha atenção, porque uma garota de 13 anos de idade subiu no palco, disse que era a sua 6ª vez no evento, né? Com 13 anos. Eu não sei você, mas eu tava jogando bola na rua e empinando pipa na beira da estrada. E se é a 6ª, ela tá fazendo isso desde os 7 anos de idade, né? Então, assim, 7 anos de idade eu tava comendo barro. E ela já tava indo pela primeira vez lá. E ela fez, na verdade, uma das melhores, se não a melhor pergunta do Q&A, foi muito elogiada, né? Ela fez um panorama ali rapidamente, dizendo sobre a questão dos movimentos recentes em relação
ao câmbio, as pessoas trocando lá como moeda de reserva, né, o dólar por outras moedas. A gente viu Brasil e China com um movimento desse recentemente. Inclusive, ela citou o Brasil no discurso dela antes de fazer a pergunta. Ela perguntou tanto pro Buffett quanto pro Munger, né, se eles acreditavam que o dólar corria esse risco de deixar de ser a reserva global, né? E eles falaram que não, né? Não acham que o dólar deixa de ser reserva comercial, acha basicamente improvável que o dólar americano seja destronado, né, como essa reserva, né? E curioso porque corrobora com essa ideia de preocupações com a dívida, né, austeridade fiscal, etc. Pode impactar no câmbio. E aí que ele fala do próprio Powell, né? Que ele vem com aquele discurso que o Powell não é o responsável pela política fiscal, apenas pela monetária. E fala que a pessoa que está mais preparada para lidar do ponto de vista monetário, que mais entende nesse momento, é o Jerome Powell, mas ele não pode corrigir a parte fiscal, e a parte fiscal que está preocupando. Mas segue com uma confiança que realmente o câmbio permanece como essa reserva comercial. E um ponto interessante, até dando continuidade nesse assunto, é que tanto o Buffett quanto o Charlie sempre foram bem vocais a respeito das criptomoedas, né? Eles sempre disseram que gostam de ativos que geram fluxo de caixa. E que as criptos, obviamente, assim, não fazem. Os caras não curtem muito, vamos falar a real? Nem um pouco. Não gostam. Não gostam de cripto, não. Não é a praia deles. Não. E nesse sentido, até, né, dando continuidade nesse assunto, foi engraçado ele dizendo assim que as pessoas podem estar perdendo fé no dólar, mas isso não significa que o Bitcoin vai ser essa moeda de reserva, né? Até abrindo aspas aqui, o Buffett disse o seguinte: é uma piada pensar nisso. Isso é loucura quando se trata da moeda de reserva do mundo, né? Mas também é uma loucura continuar imprimindo tanto dinheiro. Então ele fala assim, bom, o dólar é o dólar e o Bitcoin nunca vai substituir, mas é uma loucura se a gente continuar nessa pegada de imprimir dinheiro, como foram nos últimos anos, embora a gente saiba que o momento tenha mudado, ele também, óbvio que sabe disso, né? Eu acho que foi mais um alerta para trazer essa ponderação de como é importante a gente voltar, né, às rédeas, a como o mundo deveria ser. E se invariavelmente algumas empresas tiverem que ficar pelo caminho nesse sentido, que assim seja. Mas o grande ponto de discussão, que são os bancos, né, a respeito dessa quebradeira, quando a gente está vendo empresa quebrar de fato no sistema financeiro, né? Você pode falar Bed Bath & Beyond também está quebrando, tá? Mas é um caso específico de uma empresa. A gente está vendo um setor com preocupação, é de fato o setor financeiro. E nesse sentido, ele também foi extremamente vocal em algumas questões, né? O Buffett, que no passado foi um grande salva-vidas de algumas instituições, ele chegou a emprestar dinheiro para grandes instituições desde os anos 90, né? Primeiro ele atuou como CEO da Salomon Brothers, ajudando a reabilitar a reputação da empresa. Depois, em 2008, injetou 5 bi de dólares na Goldman Sachs, em 2011, outros 5 bilhões no Bank of America, ajudando a estabilizar depois da crise que a gente viu ali, né, nesse Provendo liquidez. Provendo liquidez. Por isso que aquela questão de 130 bilhões de caixa... fazer o caixa. Talvez ele possa ser o responsável por isso, embora ele tenha dito que não é a intenção dele nesse momento. Mas ele não descartou essa possibilidade. Perfeito, perfeito. Acho que não, em relação ao caixa, né, é importante que ele também comentou, né, ele justamente passa por essas passagens de 2008, né, a Berkshire está com o caixa preparado para eventualmente capturar essas oportunidades que eventualmente venham a bater na porta da Berkshire, né? O tal do cash is king, né? De ter o caixa nesses momentos. Mas ele também falou sobre oportunidades de compra de companhias, né? De fazer ali, até marginalmente agora, esse último movimento dele, ele foi vendedor, né? Sim. O que eu trago aqui, Henrique, uma análise me parece ser uma leitura de valuation, né? Talvez, provavelmente, ele não ache que os ativos, de forma geral, estejam a maior pechincha do mundo. E aí, por isso que ele está fazendo mais caixa, que até corrobora um pouco com a visão do mercado, de estar incomodado com o preço do S&P, né? Então, para curto prazo, um pouco mais pessimista, para longo, ele continua comprado nas boas empresas. Total, é isso mesmo. E até voltando um pouco no tema ali dos bancos, né? Tiveram algumas declarações interessantes a respeito desse momento, que a gente também tem tratado a respeito desse assunto já há várias semanas no Stock Pickers, né? Eu me recordo da gente ter falado sobre isso já pelo menos uns 6, 7 episódios atrás,
E toda semana a gente continua abordando esse assunto. Então, claro, quando o Buffett vem a falar, ele que foi o provedor de liquidez nas oportunidades passadas, a gente tem que prestar atenção. E tem um grande debate no mercado que é como o FDIC, que é o órgão regulador, né, das instituições, deveria agir nesse momento. Se deveria deixar os bancos quebrarem, e nesse sentido a consequência talvez seria mais negativa do que resguardar todos os depósitos, lembrando que tem um mínimo ali de 250, um máximo, na verdade, de 250 mil dólares, né? Então, em teoria, o FDIC só te resguardaria até 250 mil dólares. Só que o Buffett, ele fala algumas coisas... É bem parecido com o FGC aqui no Brasil, né? Para quem lembra. Exato, bem similar nesse sentido. E ele diz o seguinte, se o FDIC não proteger os depositantes dessas instituições, o problema vai ser muito maior, né? Então ele concordou com a decisão dos reguladores de proteger os depósitos de algumas instituições, como o caso do Silicon Valley, que foi o mais emblemático, eu acho, até agora, né? Faliu ali no mês de março. Ele disse que teria sido catastrófico se não tivesse feito esse movimento. O Buffett apontou que, apesar desse limite de 250 mil dólares, né, de fato está na regulação, ser isso que está escrito ali na regulação, ele fala que ele defende mudanças nesse teto, né? Ele fala que o FDIC tem que resguardar todo mundo para que não haja, de fato, essa fuga de depósitos de pequenas e médias instituições para grandes e aí todo um segmento, né? Como que é o nome daquele ETF mesmo que a gente estava vendo? Me fugiu agora. SRE, não é? Era com S? Acho que era com F no começo. É com F? É. FRE, alguma coisa assim. É o ETF de bancos regionais lá. Isso. Que está fritando. Que está fritando, é esse o ponto, né? Esse ETF, se tivesse uma dificuldade nesse sentido, iria atender a zero, né? Porque são todas as instituições do sistema ali que trariam esse tipo de preocupação. Então, o interessante de algumas declarações dele foi o seguinte: a situação do setor bancário é muito semelhante ao que sempre foi. O medo é contagioso. Historicamente, às vezes o medo era justificado, às vezes não. Que é o grande debate que a gente vê muita gente falando no próprio Stock Pickers, né? Vários gestores falam, não tem nada de errado com as instituições, mas a população não age com o conhecimento de causa. Então fica aterrorizada. Hoje em dia é muito fácil você tirar o dinheiro do banco, entra, né, no aplicativo e migra seu investimento do First Republic para o Bank of America em 2 segundos. E o número de depósitos retirados, né, sacados ali do First Republic no primeiro trimestre foi assustador. A gente viu isso no resultado e levou à falência do próprio banco. Se eu não me engano, o SVB foram mais de 40 bilhões de dólares em 8 horas de resgate. Porque é isso, antigamente, a última corrida bancária que a gente assistiu, né, você tinha um agravante, parece besteira, mas é verdade, que era você ter que pegar uma fila de banco para poder fazer o resgate, né? E muitas vezes os países europeus, principalmente, ali no inverno, né, aquele frio, chuva, tal, complica, né? E pelo menos deixa as coisas mais espaçadas. Agora, em questão de horas, você consegue resgatar bilhões e bilhões de reais. Inclusive, né, o que a gente deve ter de lição desse momento, né, é uma mudança da regulação justamente desse ponto de vista dos reguladores se adaptarem a essa nova realidade da tecnologia, de tudo ser digital, né? E você ter tanta facilidade assim para fazer esses movimentos. E ainda nesse tema, né? Você falou do First Republic, né? O Buffett fez algumas declarações, né? E ele se mostrou ali deu umas boas alfinetadas, né? Na gestão do First Republic, né? Porque, na opinião dele, o banco assumiu riscos indevidos, né? E, na opinião dele, deveria, né, ser apresentada uma punição adequada pelo mau comportamento diretivo desse banco, né? Ou seja, os próprios executivos tinham que pagar uma conta cara por isso, né? A gente tem visto, na verdade, os Stock Pickers aqui, casos no Brasil que também são semelhantes a esse. Sim. Uma das críticas, inclusive, o penúltimo episódio, né, antes do Arthur Wickman, a gente teve a discussão de Light, a opinião é a mesma, mas ele fala aqui um caso muito parecido, né, que são os executivos do banco, né? Eles podem ter vendido as ações da empresa porque sabiam do problema que estava se formando, né? Então, ou seja, fazendo um movimento ali para colocar o din-din no bolso, né? E colocar evitar acompanhar as perdas que todos os acionistas tiveram. Perfeito. Né? Por ter informação privilegiada que está ali dentro da execução do banco. Exato, né? Com várias propostas malucas, né? E aí ele fez uma aspa aqui muito boa que ele fala, né? Se você administra um banco e estraga tudo e ainda é um cara rico e o mundo continua, essa não é uma boa lição para ensinar as pessoas, né? Ou seja,
Você vai lá, ferra com o cliente, Sim. né, continua lá cheio da grana, e isso daí é uma boa lição, porque mostra que... É o famoso moral hazard, né? Exato. O risco moral do negócio, porque isso pode se estender para outras ocasiões no futuro. Né? Pessoas não tão bem intencionadas podem ver essa situação e replicar no futuro algo similar. Perfeito. E aí a Berkshire, né, concluindo esse raciocínio em relação aos bancos, né, está se desfazendo de ações de bancos, incluindo JP Morgan, Wells Fargo, desde o início da pandemia de 2020, porém, ele fez alguns elogios, tá, em relação à administração de alguns bancos, inclusive o Bank of America, que o Stetter colocou, né, que recebeu o resgate financeiro ali da Berkshire em 2011, é isso, certo? Isso. Em 2011, ele elogiou bastante a administração, fala que gosta do banco, mas nesse momento aí, movimento vendedor. Agora, Stetter, quem acompanhou o evento, escutou lá Insurance 1000 vezes, porque realmente o segmento de seguros, o setor de seguros é muito relevante, né, para a Berkshire, é tratado até de uma forma separada ali, né, os resultados. E quais foram as expectativas ali de forma geral? Assim, o que foi dito, né, que o Buffett espera de fato para 2023 resultados melhores no segmento. E assim, não precisa ser o Buffett para achar isso, tendo em vista o movimento de alta de juros, né? Eu acho que qualquer pessoa que manja um pouquinho mais de mercado sabe que quando você tem um ambiente de alta de juros e o juro permanece elevado por algum tempo, um setor que tende a se beneficiar é o setor de insurance, né? O setor de seguros. E basicamente, assim, o que ele disse, esse ano só não vai ser melhor do que os anteriores caso haja algum evento catastrófico, o que não dá para descartar com a quantidade de loucuras e black swans que a gente tem visto nos últimos tempos, né? E ele citou bastante a questão do float no setor de seguros. O float, para quem não sabe, é um termo usado, né, no setor para se referir ao dinheiro que as seguradoras coletam em prêmios de apólices, né, mas ainda que não se tornaram sinistros. Então, assim, pô, você paga o seu seguro, que seguro? Você é seguro de alguma coisa? Você deve ter algum seguro de alguma coisa. Incêndio do apartamento. Incêndio do apartamento, é isso. Você paga para a instituição. Perfeito. Ou a instituição recebe esse dinheiro, mas sabe que, pô, para pegar fogo no seu apartamento... Não vai pegar no dia seguinte, Não vai pegar no dia seguinte, então ela deixa aplicado em algum título que nem que se renda ali só o CDI, renda o CDI. Então, basicamente, ela está rentabilizando o seu dinheiro ali dentro até que um dia isso se torne sinistro ou nunca ocorra, que esperamos que nunca pegue fogo o seu apartamento. Perfeito, obrigado. Então, assim, no fim do dia, essa é uma remuneração bem importante, né, que as seguradoras conseguem tirar adicionalmente ao seu negócio baseado nesse valor importante. Então, a Berkshire atualmente possui cerca de 165 bilhões de dólares em float. Imagina o quanto isso não está rendendo com juros ali, a gente viu naquela T-bill de quase 6%. Dinheiro extra rendendo ali na conta da Berkshire. Perfeito. E aí, a gente vai para o ponto da AI. Também foi um assunto abordado, né? A gente também abordou ele algumas vezes na mesa do Stock Pickers, né? Que essa novidade tecnológica, que não é tão novidade assim, né? Mas que está ganhando aí o seu hype, né? A sua atenção especial nesse momento e que levanta, né, uma dúvida, principalmente para quem é velho investor, para quem investe em companhia, ele faz análise fundamentalista de empresas para encontrar bons negócios, como é que isso pode impactar o ambiente corporativo, né? Será que vai mudar muita coisa? Não vai, né? E aí eu vou fazer aqui, trazer alguns comentários, às vezes vai me completando, mas... Bom, primeiro que o Munger, com aquele humor dele que todo mundo já conhece, né? Ainda mais com 99 anos Ainda de mais idade. com 99 anos, né? Ele expressou ali certo ceticismo com o futuro da AI, né? Ele admite, sim, que é uma grande... É bem importante, é uma grande revolução, vai mudar muita coisa, né? A aspa dele, né? Que vai haver muito mais robótica no mundo todo. Mas a opinião dele, né, é que ele é cético a parte do hype da AI, né, que ele acha que a inteligência antiga ainda funciona muito bem, né, então ele não acha que é tudo isso que estão falando lá. Agora, o Buffett também compartilhou a sua opinião, e aí a dele já é um pouco mais para um lado que a AI tem realmente um pouco mais de força. Só isso me lembra uma coisa, né, no último annual meeting,
o Munger disse que não ia acontecer uma transformação da cadeia energética, né, que o petróleo ia continuar sendo o grande pivô, e o Buffett também discordou, digamos assim, dizendo que a gente vai ver uma transição, o petróleo vai continuar, mas vão aparecer outras fontes renováveis lá dentro, né? Então acho que dá para ver ali mais um tema que eles... É muito legal quando eles discordam, Sim, né? é muito mais legal. Acho que é mais legal do que até mais legal, é mais legal ver essa discussão. E aqui essa é uma bola dividida, né? Ele acha que não vai superar a inteligência humana, isso é uma discussão importante, né? Quantos de vocês aí em casa não começaram a pensar nas funções que poderiam ser literalmente excluídas e eliminadas com a presença da AI, né? Ele não acha que vai ter grande impacto na função humana, até fez uma brincadeira lá que a AI não vai ficar contando piadas, né? Não vai ter humor e tal. Ele contou uma história ali, né, de quando o Bill Gates apresentou para ele o ChatGPT, né, que foi o GPT, ali 3 meses atrás, ele disse. Foi uma história engraçada no fim do dia. Na verdade, eu acho que ele disse essa história nem foi na reunião, ele disse numa entrevista que deu antes de chegar na reunião. Mas enfim, Buffett falou sobre isso hoje, que ele ficou super impressionado, ele disse, pô, o chat consegue traduzir a Constituição americana para espanhol em questões de segundos. Só que não consegue me dizer uma piada legal. Não consegue. Então ele sente que basicamente... Tem as suas limitações. Tem as suas limitações, talvez do ponto de vista mais sentimental, esse negócio que a gente não sabe explicar muito bem, que é do ser humano. E também ele disse assim, pô, para analisar uma ação, claro que vai ajudar, mas eu não acho que a inteligência artificial vai me dizer qual ação comprar. A inteligência artificial vai me dizer quais critérios são os melhores a serem utilizados para análise de tal ação, mas no fim do dia a decisão da melhor escolha de investimento ainda vai ser do ser humano. Não sei se eu compartilho com essa questão Deve em ser específico. porque a gente é mais novinho. Sim, Estamos usando muito no dia a dia, estamos crentes que... Total. Não, mas que realmente é legal ver... Até para confrontar a tese, né? A melhor coisa que você pode fazer é escutar uma opinião minimamente contrária, né? Exato. E ver que eles são mais cautelosos com essas opiniões. Acho bom porque isso pode evitar, inclusive, que você vá para uma bolha, né? Ficar pagando preço de lucro lá em 2000 e lá vai caramba, né? Esperando que a empresa vai entregar. Mas acho que isso puxa para um tema legal, né? Que é a questão do futuro do value investing, né? Que foi um tema que eles comentaram bastante lá. Eu acho que, na verdade, ali eu escutei umas coisas mais filosóficas, né? Que são interessantes para a gente carregar como investidor, né? Para fazer as reflexões. Buffett e Munger são grandes formadores de pensamento do mundo do investimento, né? Porque até hoje, né, o Buffett é o maior investidor da história do planeta, né? O mais bem-sucedido de todos eles, por enquanto, né? E fez o pensamento de investimento de várias pessoas, muita gente ao redor do mundo copia o estilo buffettiano de investir, inclusive vários gestores que apareceram por aqui, né? Mas eles falaram um pouquinho sobre essa questão, né? Acho que vale até explicar um pouquinho o que é essa questão do value investing, para quem não está tão adaptado, né? Você vai puxar? Manda bala. O value investing tem muito a ver com isso que vocês estão vendo aqui em cima, né? O stock pickers. Perfeito. Que basicamente traduzindo literalmente, né? Investimento em valor. Mas o que é esse negócio? Basicamente, quando você busca empresas com bons fundamentos e compartilhando numa expectativa de longo prazo, né? Você não é tão afetado por algumas questões pontuais que vêm influenciar a sua decisão de investimento no dia de amanhã. Então, dificilmente você vai ver um investidor... E aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente fala sempre no Brasil do César Paiva, né? Da Real Investor. Esse aí gosta do Buffett. O Otávio também da Guepardo, lembra, né? Assim, basicamente são pessoas que procuram ativos que nem sempre são os ativos da moda, mas coloca ali projeções a respeito desse futuro da companhia, o que essa empresa deve entregar de resultado lá na frente e que pode estar muitas vezes fora do hype, com volume negociado às vezes até baixo, né? Pode ser que aconteça isso. Lembra o caso de Vulcabras, que era a tese lá do Otávio. E buscando um retorno, então, de fato, à medida que a empresa entregue essas expectativas que ele possuía a cada trimestre. E aí sim, em algum momento, deve se tornar o holofote do mercado e as expectativas se tornarem o preço de tela, né? O valor esperado dessa ação, então, se traduzir de fato no valor presente, algo que
só com o passar do tempo e com as expectativas sendo atendidas, de fato deve acontecer. Aí você vai falar, né? O Stetter fez uma ótima passagem aqui, né, explicando um pouco do que é value investing aí para vocês, mas aí você vai falar, tá tanto tempo assim na Terra, né? Por que a galera tá discutindo sobre o futuro do value investing, né? É porque essa filosofia ela não é estática, ela foi mudando ao longo do tempo, né? Se você pegar a literatura, aqui eu vou mostrar o quanto que eu sou nerd um pouquinho pra galera. Manda bala. Mas se você pegar o professor de value investing do Buffett, é o Benjamin Graham. Que ele foi citado até por sinal. Que foi citado várias vezes lá, inclusive Buffett é muito grato a ele, né? O Ben Graham é da filosofia, basicamente aqui, tá? Comprar ativos, 50% do patrimônio lá com desconto no patrimonial, independentemente da qualidade do seu ativo. Quando você pega lá o Investidor Inteligente, que é o principal livro do Graham para ler, provavelmente o que você vai sentir é que está meio desatualizado, porque ele cita vários exemplos muito antigos, né? Começou assim a filosofia do value investing. Aí vem para Philip Fisher, né? Continua, aí já muda um pouco, porque daí você só busca pagar um valor justo por um determinado ativo, acreditando que, na verdade, o valor intrínseco dele vai aumentar ao longo do caminho, né? E aí você vai ter uma valorização, porque a empresa vai se tornar mais valiosa, e aí você vai ganhar dinheiro com isso, e aí, obviamente, você precisa também, né, do tempo, mais tempo ao seu favor, porque daí o investimento a mais longo prazo, que é o que a gente viu Buffett fazer inúmeras vezes na sua carreira, né? E aí depois, Buffett agora, mais recentemente, vira um investidor de plataforma, né? Compra empresas como Apple, vira o maior acionista individual, né, minoritário da Apple, movimentos diferentes do habitual, até para a escola mais clássica do value investing, não caberia investimento em empresas do setor de commodity, o setor de energia está dentro da carteira da Berkshire também, com relevância, então... Bastante, a gente vai falar sobre isso adiante. Vamos falar sobre isso adiante, então assim, as coisas vão mudando. E aqui teve mais uma discussão sobre esse futuro, né, para onde a gente vai, por quê? Você tem um mercado que se torna cada vez mais competitivo, né? A gente pensa muito em mais pessoas investindo, né? Mas na verdade tem muito mais do que isso, né? Tem os quants, né? Os robôs, né? Tem muita coisa sendo implementada. A própria AI está sendo utilizada como forma de análise, né? Como ferramenta que ajuda. Então assim, está cada vez mais competitivo. E quando tem competição, a tendência é como se fosse num business qualquer, a margem diminui, A margem diminui, ou seja, os retornos que você vai obter nos mesmos investimentos provavelmente serão menores, porque, como diria na linguagem do surf, né, para deixar a Mari feliz, né, o investimento fica crowdado. Ele fica crowdado. E aí o retorno esperado ele acaba reduzindo, né? E a partir daí que a gente vê mais uma vez que eles entram em debate, né? Exatamente, porque o Munger vem com aquele humor dele de 99 anos, como você antecipou, e fala que, na opinião dele, as pessoas têm que se acostumar, né? O value investor tem que se acostumar com retornos menores mesmo, daqui para frente, ter um retorno na sua carteira mais baixo por conta dessa competição. O que possivelmente até o título desse vídeo, né? Não tenho certeza ainda, mas... Pode ser que seja. Pode ser que seja. E agora, o Buffett já não. O Buffett já vem com todo o humor dele, né? Mas trazendo lá uma visão de que, na verdade, você vai ter sempre mais oportunidades, né? Então, na verdade, a visão do Munger está muito baseada em ter como se fosse o mesmo número, ou um número muito próximo de oportunidades similar ao que a gente tem hoje, né, com mais pessoas buscando esse retorno. Para o Buffett, o número de oportunidades vai continuar crescendo, ou seja, terá mais oportunidades de investimento pela frente. Vou usar até uma aspas aqui do Buffett para corroborar o que você está falando. Ele diz assim, o que dá oportunidades são outras pessoas fazendo coisas estúpidas. Perfeito. Então, assim, que é o momento errático do mercado, né? Quando o mercado entra naquele mood errático, os ativos ficam fora do preço, e aí você aproveita para o Buffett vai continuar tendo tantas oportunidades. Ele até brincou que o Munger fala isso desde que, quando eles se conheceram, foi em 50... Foi num jantar em 1959. Faz bastante tempo que eles são amigos. Então, o Buffett disse, o Munger tem esse discurso mais negativo em relação às oportunidades desde quando a gente se conheceu. Exatamente. E aí teve só um momento fun que eu acho que vale a pena a gente comentar antes de mudar de assunto novamente, que é o seguinte, o Charlie... na verdade, o Buffett disse o seguinte a respeito dessa tese, né, de value investing. Adoraria nascer hoje, começar com pouco dinheiro e transformá-lo em muito dinheiro. Aí o Munger respondeu isso da seguinte forma. Gostaria que minha grande pilha de dinheiro continuasse do jeito que está. Que é basicamente... ele gostaria de nascer jovem, mas continuar tendo os 2,4 bilhões de dólares que ele possui hoje, de acordo com a Forbes. Troco, né? Troco. Se comparar com o do Buffett,
Perfeito. Se comparar o do Buffett, é troco. Eu vi recentemente o do Buffett estava com 105, 106 bilhões de dólares. Mas se você tivesse 2,8 bi de dólar, você ia ficar incomodado? Não. Perfeito. O que o Buffett consegue fazer que o Munger não consegue? Eu acho que pouca coisa diferente. Comprar umas empresas, tipo, não comprar ações, é comprar a empresa mesmo, assim, Perfeito. completo, né? Perfeito. Acho que Se ele quiser comprar um caça F-22, por exemplo, vai ser menos desconfortável para ele. Vai. Agora imagina o Buffett andando num caça F-22, indo pra Mariupol, no meio da guerra. Não consigo entender muito bem. Bom, teve um outro trecho importante, né, que é aqui o final, que a gente falou que ia deixar uma cerejinha para vocês, né, acompanhar a gente até o final. Bom, você vai conversar com um dos maiores investidores de valor do planeta Terra, né? 2 deles, né? E também que foram construtores aí de grandes pensamentos em relação a isso. Bom, você quer ouvir destaque sobre os investimentos que eles têm na carteira, né? Sim. Porque vai que você quer colocar na sua carteira Sim. também o mesmo que ele está fazendo. Né? E conectando os dois assuntos, acho que dá para fazer uma conexão bem legal, que é o seguinte, falando de investimento em valor para as ações que ele possui. O Buffett usou um exemplo de uma ação que ele tem e por que é um investimento em valor que ele possui, que é o seguinte, Apple. O que ele disse sobre o assunto foi assim, eu não entendo nada da tecnologia por trás do iPhone. Sim. Mas eu consigo entender sobre o comportamento do consumidor. Basicamente... E que para eles, na verdade, é uma empresa de consumo, tá? É uma empresa Importante fazer um disclaimer aqui que Apple, se eu não estou enganado, é o investimento mais bem sucedido da história do Buffett. Ele ganhou mais de 110 bilhões de dólares com esse trade. Coitado. Pois é. E a gente fala muito de diversificação, né? Perfeito. O Buffett não segue a linha essa tese de diversificação. Para ele, você pegar a participação de Apple no portfólio é muito bem maior. Relevante. Bem relevante em relação às outras. Bom, ele falou bastante sobre Apple e a gente vai comentar algumas outras teses. Aqui, novamente, eu tenho que utilizar um pouco da cola para conseguir comentar, mas eu vou pegar algumas declarações que ele trouxe a respeito da companhia. Abre aspas, nosso critério para a Apple era diferente dos outros negócios que possuímos. Simplesmente é um negócio melhor do que qualquer outro que possuímos. Então, assim, basicamente ele passa até um passo adiante, não só em termos de valuation, mas em uma análise de fato do comportamento como as pessoas têm em relação à empresa, né? Veja só que interessante, ele disse, a Apple tem uma posição com os consumidores em que eles pagam $1.500 ou o que quer que seja por um telefone. E as mesmas pessoas pagam $35 mil para ter um segundo carro. E se tiverem que desistir de um segundo carro ou desistir do seu iPhone, elas desistem do seu segundo carro. Quero dizer, é um produto extraordinário. Então é interessante ver nesse sentido, né? Que, claro, o valuation para ele sempre vai ser o negócio mais importante, mas o apreço que ele dá ao comportamento do consumidor para com... O valor da marca, né? O valor da marca, do posicionamento, esse tipo de questão é super representativo dentro da Berkshire. Tem um ponto interessante sobre isso, que é o mercado sempre subestimou as entregas da Apple, né, historicamente. Sim. Desde a criação do iPhone, né, o mercado fazia projeções, né, o sell side principalmente, ali as corretoras, os analistas, faziam projeções de venda dos iPhones e eles erraram praticamente em todos os anos as previsões para baixo, e a Apple sempre entregou a mais. Óbvio, é difícil de fazer esse tipo de análise, né? Ainda mais quando se envolve ali numa... A história do iPhone é bem disruptiva, né? Então é difícil de fazer previsões, mas realmente assim, o mercado sempre subestimando, né? E aí eu acho que o investidor de valor nessas horas ele ganha vantagem porque realmente ele enxerga esse valor da marca, o comportamento do consumidor, olha muito para longo prazo. Segundo eles, né? Eles nem olham como uma empresa de tecnologia, até por isso, não entendo nada de tecnologia, mas eu entendo que é uma empresa de consumo, entendo o valor dele para o seu consumidor, que é o mais importante, o valor que está sendo gerado na ponta final. E você só falou sobre essa questão de desrespeitar a diversificação, né? Uma das grandes filosofias de vida como, não só de investidor, mas como pessoa também do Buffett, é sobre o círculo de competência, né? De você se manter ali, né? Dentro dos assuntos que você realmente domina e não querer se aventurar fora disso, né? Sim. E aí, obviamente, isso se expressa dentro da carteira, onde você acaba ficando dentro dos setores e das empresas que você mais entende. Quanto mais você tiver convicção, maior pode ser a sua posição. Buffett e o time dele acreditam que conhecem bem do negócio da Apple, inclusive ele é amigo pessoal do Tim Cook, então ele já está lá do lado do CEO e ele vai manter o investimento alto lá. Total. Eu vou falar aqui um dado que pode ser completamente aleatório? Equivocado. Não tá. pode ser equivocado. Então já dou o disclaimer a partir desse momento. Pode ser que nesse instante eu passe um dado
muito errado. Mas eu vi em algum lugar hoje, eu vi muita coisa hoje, então pode ser que eu esteja equivocado nesse sentido, mas a gente fala muito da remuneração que os grandes executivos das grandes empresas possuem, né? E o Tim Cook, aí que entra o detalhe, eu posso estar bem equivocado, mas tem uma expectativa que ele vai ganhar algo em torno de 40, 50 milhões de dólares nesse ano. Eu acho que se eu estiver errado, eu estou chutando para baixo, tá? Acho que pode ser até 100, porque eu lembro que tinha um que tirava 90, só que eu não lembro se era o Tim Cook. Mas enfim, acho que é isso mesmo. Teve uma revisão no final do ano passado e agora deve ser 40, 50 milhões de dólares. Só em dividendos, Buffett ia tirar algo em torno de 800 e poucos milhões de dólares nessa posição em Apple. Então é interessante a gente ver, né, que no fim do dia... Pouquinho coisa de dividendo, pingando ali. No fim do dia... O quero tava leve. Ele não só está comprando the fucking dips, como também tá tirando muito mais do que o cara que já tira muita grana, que é o homem mais importante da empresa. Como esse investimento de longo prazo, aumentando posição, né, aproveitando os dividendos, é uma coisa que está na veia, é uma cultura importante lá dentro. Deve dar até uma boa piada ali na hora do chá dos dois, né? Já que eles são amigos. Opa! Falar, você é o CEO, mas eu tiro mais que você. Só 20 vezes. Agora, teve um negócio que a gente achou curioso também nessa parte de investimento, né? Que foi ele citar, né, sobre investimento em companhias japonesas, Henrique Stetter. Pois é. Loucura, né? E aí ele falou aqui, né, que vai continuar buscando oportunidades no Japão. Japão, que é uma geografia costumeiramente ignorada pelos investidores brasileiros, né, de forma mais geral, obviamente. Porque não cresce. Porque não cresce, porque você sempre teve lá situações de taxa de juros negativas. É uma geografia razoavelmente estranha, né? Estranha. Algumas questões demográficas que complicam também o investimento muito por lá. velho, muitos Buffets. Com todo respeito. Alguns desafios lá curiosos que a gente encontra Sim. no Japão, né? Que deixaram de ser jabuticabas japonesas, porque a gente viu, deixou de ser um wasabi japonês, porque a gente começou a ver outras geografias com taxas de juros nominais negativas, Sim. né? Mas chamou a atenção, né? Ele disse que ele está agradavelmente surpreso, né? Com cada uma das 5 trading japonesas das quais ele aumentou posição no mês passado. E aí, o que você achou dessa história toda, hein? Eu me recordo disso, logo depois do início da pandemia, ele montou posição em alguns conglomerados japoneses. Eu me recordo muito bem que no dia que esse anúncio foi feito, as ações dispararam. E muita gente ficou... Porque também, né, você ganha um baita de um carimbo quando o Buffett fala que investe em você, total. né? Diferente do que rolou com a IRB. Eu tinha certeza que você estava pensando nisso. Exatamente. Bom, e nesse sentido, então, parece que o negócio está dando certo, né? Os conglomerados, por sinal, para quem não sabe, é Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni e Sumitomo, tá? Então, Só nome tranquilo. Nomes que você tranquilamente encontraria em qualquer cardápio. Mitsui e Mitsubishi eu conhecia. Restaurante. Isso. Os melhores 3 estrelas. Mas é isso, assim, em relação ao Japão, a participação, de fato, ele não descarta aumentar, ele até foi recentemente lá para o país asiático para ver de perto as operações e disse estar encantado com essas posições, então, em empresas japonesas. Piadas à parte, realmente geografia peculiar, encantadora do ponto de vista econômico, companhias também, várias marcas muito fortes saindo de lá, né? E a gente também é muito fã da culinária, tá? Então, se você quiser agradar Lucas Collazo e Henrique Stetter, nos convide para comer uma bela comida japonesa que a gente vai adorar. E falando sobre geografia tensa, meu querido Agora, Lucas Collazo... Se quer ir para atenção mesmo, tem que falar disso aí, né? Estados Unidos e China... Você se recorda que a coisa de 2, 3 semanas atrás, talvez um mês, não sei, tinha saído uma declaração que o Buffett tinha dado à própria CNBC falando que estava zerando posições na Taiwan Semiconductor Company, né, a TSMC, que é uma empresa que fica em Taiwan, já falamos muito sobre ela no Stock Pickers, a importância do ponto de vista da produção de semicondutores e por estar num ambiente muito complexo que é o país ou o estado Taiwan, que a China não reconhece como país, e a grande maioria dos outros países também não reconhecem, porque senão a China rompe laços comerciais. Sim. E basicamente o curioso foi que o Buffett montou a posição e muito pouco tempo depois ele desmontou. E que não vai nada de acordo com o que a gente falou sobre o value investing, né? O que é a pretensão de investimento de longo prazo. Então, claramente, ele viu algum tipo de problema. Quando ele deu a declaração falando que estava zerando essa posição na CNBC,
chegou até corte no TikTok para mim, mostrando isso daí, e gente falando, pode ser que estejamos em meio a um início de um confronto, de fato, que essa tensão está existindo já há algum tempo, está cada vez mais quente, mas na prática nada aconteceu até agora, né? A gente não viu nenhuma bomba, né? Vem uns caças, sobrevoam ali o espaço aéreo de Taiwan, né? Os caças chineses, mas nada de fato acontece. Então, nesse sentido, foi muito interessante ver a razão por esse movimento de desfazer as posições de ações tão rapidamente, né? E nesse sentido, o que o Buffett explicou foi o seguinte: gosto muito da empresa, mas a geografia não dá para estar posicionado. O que me acende o alerta de preocupação. Assim, entre nós, Buffett deve ter alguma informaçãozinha a mais do que nós não temos. Você não acha? Ele teve uma visibilidade diferenciada. Ele olha de cima, né? Será que ele não falou com o titio lá na Casa ele Branca? olha de cima. Ele olha de cima. Eu acho que o nível de informação não Ele é bem relacionado pra caramba. Ele tem o seu network. Ele tem. O networking dele é bom. Pois é. Então, no fim do dia, é isso. Chama a atenção esse fato. E que, no fim do dia, eu acho que vale até a pena a gente ressaltar as declarações do Charlie a respeito das relações entre Estados Unidos e China, né? Ele acha que essa tensão toda gerada, né, uma grande estupidez, na opinião dele, né? Abre aspas, a tensão é estúpida, estúpida, estúpida. Então acho que ele realmente acha estúpido. Né? Mas, na opinião dele, é totalmente desnecessário, prejudicial para ambos os lados, né? E a gente, você tendo uma leve noção econômica razoável, você consegue entender um pouco do porquê seria ruim para os dois lados, né? E, na verdade, ele acredita que existe, né, espaço, na verdade, para que os dois se deem bem. Na verdade, eles deveriam se dar bem, né, Estados Unidos e China, e ter um livre comércio com a nação asiática. Inclusive, na opinião dele, tá, que é uma das grandes discussões, né, ele acha que os Estados Unidos, inclusive, seria competitivo com as empresas asiáticas, né? Mas, obviamente, eles deveriam entender até onde avançar sem que o outro lado reaja, né? Então, aqui uma fala já do Buffett, né? Exatamente. Então, e aí só para ordem de grandeza, acho que, não sei se a gente chegou a pontuar, né? Mas o Buffett vendeu 4 bilhões de dólares, né? Na TSMC, né? Na posição, fazendo uma diminuição ali, né? Na verdade, uma zeragem, desculpa. E acho que esse pano de fundo é curioso porque a gente recebeu muito gestor no Stock Pickers, que inclusive que opera de maneira global e que tem uma opinião, né, semelhante. Lembrando também que a WHG, que está indo super bem, inclusive na janela recente, não concorda muito com isso, inclusive eles têm fundo dedicado para a China, né? Sim. Mas realmente tem essa discussão, ela é bem velha já no mercado, desde aquele início da guerra comercial já começou a aparecer, pipocar essas coisas, né? Agora, vamos pro grande ponto finale aqui da carteira, né? Sim. Que vamos falar de petróleo? Petróleo, é isso aí. E voltando àquela declaração sua inicial, né? Que eles montaram posições em empresas de commodities, Sim. Mesmo sendo investidores de valor. Uma dessas posições foi ali no ano passado com a Occidental Petroleum, né? Uma empresa que eles não só montaram posição, como eles foram com tudo meio que do nada, né? E aí também teve aquele grande boom. Só para a gente alimentar aqui um pouco o nosso público de informações, em agosto do ano passado a Berkshire recebeu uma aprovação regulatória para comprar uma participação de até 50% na empresa. Uau. E desde então o Buffett vem aumentando cada vez mais sua posição, inclusive nesse ano ele aumentou a participação no conglomerado ali da produtora de energia para 23,5%. E alguns boatos começaram a surgir no mercado de que o Buffett poderia fazer uma proposta para comprar todo o controle da companhia, né? E aí, claro, quem fosse minoritário ali, uma proposta dessa, tenderia a valorizar bastante a ação. Nesse sentido, o Buffett disse o seguinte: não faremos nenhuma oferta pelo controle da Occidental, mas adoramos as ações que temos. Podemos ou não possuir mais no futuro, mas certamente temos garantias sobre o que tivemos no acordo original em uma quantidade muito substancial de ações em torno de $59 por ação, e as garantias duram muito tempo e estamos felizes por termos essas garantias, né? Então, no fim do dia,
A Berkshire possui 10 bilhões de dólares em ações da empresa e tem warrants para comprar outras 84, quase 84 milhões de ações ordinárias por 5 bilhões de dólares ou algo em torno de 59 dólares por ação. Tá? Os mandatos foram obtidos como parte do acordo da empresa em 2019 e que ajudou a financiar a compra da Anadarko pela Occidental, que é uma outra empresa que a própria Occidental então, depois aproveitou esse cash para fazer a aquisição. Né? Para quem não se recorda do que aconteceu, nesse ano a ação da empresa está caindo 3%, Sim. mas ano passado foi uma das grandes responsáveis pela valorização do portfólio, né? Ela se valorizou mais do que 100%, mais do que dobrou seu valor ao longo de 2022, que quem não se recorda também, né? Pô, teve a guerra, o preço do petróleo explodiu e as empresas do setor então se destacaram bastante. Inclusive foi o que ferrou com muito gestor que faz seleção de ativos em bolsa aqui no Brasil, né? Petróleo naturalmente é uma posição menos relevante no portfólio desses investidores value investors, né? Porque, de maneira bem breve aqui, vou explicar o motivo, né? Comentei no começo, mas não expliquei o porquê. Uma empresa de commodity, né? Ela tem dificuldade em ter os moats, né? Que é uma filosofia, inclusive, buffettiana, né? Que é aquele diferencial comparativo, né? Você conseguir ter as suas barreiras de entrada, você conseguir se diferenciar da concorrência, né? Uma vez que o seu produto é uma commodity, você tem dificuldade de ter essas barreiras, né? A não ser buscar o máximo de eficiência de execução, que na verdade só diminui o risco no fim do dia, né? E aí você tem dificuldade de ter esses diferenciais competitivos, dito isso, e obviamente o grau de previsibilidade que você tem, né, é muito menor, porque a variação da commodity é muito relevante para a margem, entre outras informações. Exato, você não depende da sua operação só, né? Você depende de um macro. Você pode estar voando, né? A sua operação pode estar indo muito bem, mas se o macro não estiver jogando a favor, sua empresa provavelmente também não estará indo bem. E aí, por conta disso, né, por ser um investimento que tem esse pilar macro muito forte aqui, a gente está falando de investidores micro, eles ficam distantes, né, desses temas, costumam ter menos presença no portfólio. Aqui parece que o Munger levou na discussão, né, em relação ao petróleo ser forte, né, e tudo mais, e aumentou o investimento. Só que eu preciso fazer um contraponto, né, que o Buffett trouxe também. Eles estão aumentando o investimento em empresas de energia renovável. O setor de energia é extremamente relevante para a Berkshire, assim como de insurance, né, de seguradoras. O setor de seguros é tratado de forma independente, dividida lá dentro, né, das apresentações que são feitas pela Berkshire, de tamanha relevância estão aumentando o investimento em energia renovável porque eles acreditam, né, e é que acho que o Buffett levou na discussão, né, que realmente a matriz energética está começando a se alterar, a pulverizar, existe a transição energética, inclusive essa foi a fala do Greg Abel, né, que é o vice-presidente e futuro sucessor. Não é o amigo do Chris, por sinal. Não é o Greg amigo do Chris, perfeito, por isso que é o Greg Abel. Que é uma mistura de amigo do Chris com o Abel técnico Ferreira. do Palmeiras. Perfeito, exatamente. É a melhor Por isso que o cara mistura é brabo. O Abel Ferreira é brabo mesmo, eu não vou discordar. E ele falou, né, que realmente a transição energética, na verdade, já está acontecendo e eles não querem ficar de fora, estão investindo no tema. Aliás, o Buffett foi bem incisivo. Essa pergunta apareceu porque, como você antecipou bem, né, pela idade, cada encontro pode ser o último, né? Sim. A gente espera por questões naturais, ciclo de vida, né? E aí o Buffett foi muito questionado, né, em relação ao processo de sucessão. A gente vê muita gestora, não muita gestora, exagerei, mas algumas gestoras do Brasil são questionadas em relação a isso, né? Mas o Buffett foi bem incisivo em dizer que todos os acionistas da Berkshire podem confiar o seu patrimônio na mão do Greg e equipe, que ele vai fazer um excelente trabalho, ele é um grande alocador de capital, tem as mesmas habilidades, inclusive, de alocação de capital que o Buffett, segundo o próprio Buffett, né? E que ele está 100% certo da escolha e que ele não tem nenhuma dúvida de que, tanto é que ele foi perguntado sobre plano B, etc, disse que não tem plano B, é Greg hoje, Greg amanhã, Greg todo dia. Greg mais 10. Greg mais 10. Greg não, mais 10. É legal, assim, do ponto de vista, se a gente parar para refletir, né, pô, é uma pessoa que sempre soube selecionar as melhores empresas. Selecionar uma empresa e selecionar uma pessoa não é a mesma coisa. Perfeito. Agora, eu tenderia a confiar na capacidade de Warren Buffett em escolher o seu sucessor. Por motivos óbvios, né? Pela confiança que ele passou. Não, sabe o que eu fiquei pensando também hoje? O cara dedicou a vida inteira dele lá. Ele já tá com 93, 94 anos, tá sentado naquele banco, podia estar em casa, de chinelinho, há muito tempo. Muito tempo. Podia já estar lá. Você acha que ele vai entregar o patrimônio da vida dele, o nome, tudo que ele construiu,
na mão de qualquer pessoa. Não cara vai. que vai destruir no Não dia vai. seguinte. Não vai. A não ser que ele queira que isso aconteça pra ficar lembrado que ele era o cara que levava nas costas o negócio. E outra Mas coisa... eu confio no bom velhinho. Eu acho que isso é uma possibilidade remota. E outra coisa que é interessante que casa com isso, né? Eles foram perguntados também se eles já cometeram erros de investimento baseado em emoções, né? Sim. E ele deixou o Charlie responder e o Charlie falou, não. Só isso. Nunca cometeram. Então, assim, isso também me leva a acreditar que dificilmente, por questões emocionais ou ligações com o Greg, ele daria a empresa para ele, a sucessão. Zero. De forma alguma, realmente, o cara parece ser bom no que ele faz e a Berkshire deve continuar sendo este grande nome. Bom, enquanto Pode falar. Eu acho que esse ponto a gente não discutiu até agora, mas é bem importante, porque tem muita gente no nosso mercado que se apaixona por ação. Perfeito. Muita gente, assim, eu conheço pessoas próximas, distantes, que de todo tipo. se apega, seja porque a ação cai e depois o cara fica esperando que volte, ou então deu muito retorno pro cara e ele se apaixona pela empresa e depois nunca mais larga. Então esse é um ponto interessante. O Buffett diz, a gente já errou várias vezes, mas nunca foi por questões emocionais. É isso. Acho que é importante ser agnóstico no momento do investimento, né? Não pode ter amor às suas posições e, bom, a gente espera que não seja nem de longe a última oportunidade com o Buffett, a gente espera que a gente tenha mais oportunidades. Este foi pelo menos o annual meeting da Berkshire de 2023, mais uma cobertura, né? A gente fez ano passado, fizemos agora de novo. Gazão. Uma honra. Você é o cara, Tamo diretamente do DM, do departamento médico pra cá, né? Voltamos. Chegou até mais magro, tava passando mal em casa, chegou aqui sabadão. A toda a nossa equipe também que ajudou a gente na cobertura, a Rafa que deu um show ali, para quem acompanhou as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, viu lá a nossa cobertura, tá lá. A Mari, que tá sempre com um sorriso de orelha a orelha, muito feliz em estar com a gente em todas as oportunidades. Total, né? Mais sábado uma à noite, que ela principalmente. ela teve que abrir mão de ir pra praia, Saquarema, etc, esteve aqui com a gente. Então ela tá bem feliz, né? Tá feliz. Aqui e o Tiagão também, né, que foi imprimir essas lindas cartelas que viraram um souvenir, porque a gente usou o tempo todo só para tampar o celular, né? Porque isso aqui é Stock Pickers, meu amigo, a gente sempre dá um jeito. Mas é isso aí, o time todo aí Thiagão tá de parabéns. Manco, por sinal, ele veio manco. Veio manco? Veio manco. Por quê? Jogando ele bola ou não? a perna, né? Ah, verdade. Fui pegar agora a coquinha. Mas ele tá bem já. Ele tá bem. Tá mancando feio. Tá feio? Não, mas tá assim, o pessoal que tá preocupado com questões de RH, ele tá ótimo nesse sentido. O único problema é que ele rasteja um pouco, mas de resto tá tudo certo. A gente é uma startup trabalha mesmo no DM, né? É isso. A gente acredita no sonho. É isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que ano que vem estejamos de volta para mais um Berkshire Hathaway Annual Shareholders Meeting. Sensacional. Gostou? Monstro. Esse foi o de 2023, ano que vem a gente tá de volta. Um beijo. Tchau!